Então vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 1 até 5. Eu glorifico a Deus, como nós estamos aqui hoje, eu glorifico a Deus por todos aqueles que estão nos acompanhando de casa. Tem pessoas, irmãos, que são ali de fato fiéis. A questão não é a sua presença aqui, a questão é a presença que está com você. É ela que você não pode perder. A sua presença aqui não tem nada a ver com a presença de Cristo na sua casa. Não confunda as coisas em nome de Jesus, amém? Romanos capítulo 5, versículo 1. Você já encontrou aí? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler com você. Diz assim. Isso, esperar essa nota passar. Aí. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, o caráter aprovado uma esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu quero ler mais uma vez com você Romanos capítulo 5, versículo 1 até 5. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite de falar conosco, Pai. Meu Deus, nós Te amamos, Pai. Que essa palavra venha nos trazer a realidade. Que essa palavra venha nos colocar, ó Pai, de fato, aonde nós precisamos estar. No nome de Jesus, meu Deus, tenha liberdade nessa noite, Pai. Espírito Santo, não tem nada nosso aqui, é tudo do Senhor, Pai. É tudo do Senhor, meu Deus. Nós sabemos que esse momento é um momento de semear, e sabemos que Satanás odeia esse momento, Pai. O inferno odeia esse momento, porque tudo foi criado através do poder da palavra, e a libertação ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, Pai. Meu Deus, Satanás odeia quando nós lemos a Tua palavra, ele odeia quando nós ouvimos a Tua palavra. Por isso é uma batalha interna dentro de nós, é uma batalha, Senhor, para que nós fiquemos com os nossos pensamentos distraídos, com a nossa mente distante. Mas eu quero pedir ao Senhor, Deus, venha trazer cativa hoje todas as mentes, ó Pai, principalmente aqueles que estão em suas casas nos assistindo, meu Deus, que o Senhor venha falar com cada um de nós, que a Tua palavra venha trazer clareza, que a Tua palavra venha trazer libertação na nossa mente, é o que eu Te peço, no nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus. Essa palavra começa aqui dizendo que há uma tribulação, dizendo que a nossa caminhada é uma caminhada que nós vamos encontrar pela frente dificuldade, nós vamos encontrar lutas, nós vamos encontrar barreiras, ou seja, a tribulação ela produz algo em nós, e isso que é importante. O que é importante não é o que você está vivendo, mas é o que isso está produzindo em você. É isso que nós precisamos prestar atenção, porque existem muitas coisas que estão nos acontecendo. Existem muitas coisas que estão acontecendo no mundo, na nossa cidade, e principalmente,
muitas coisas que estão acontecendo dentro de nós. E qual é a nossa reação diante de tudo que está acontecendo? Esse que Paulo estava dizendo, que a tribulação, ela diz que nós sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, nós só vamos conseguir, de fato, a igreja só vai conseguir vencer todas as dificuldades, barreiras, lutas e sair muito melhor na frente através do poder do Espírito Santo. E Paulo está dizendo aqui que até nas dificuldades, até na luta, até nas piores fases da sua vida, aquela pessoa que tem o Espírito Santo produz o caos e o caos se torna um aprendizado na vida dessa pessoa. Olha que bacana! O que você viveu se torna um aprendizado para a sua próxima fase. As humilhações, as dificuldades se tornam um aprendizado. Talvez nós tivemos escolhas nas nossas vidas e nem sempre nós acertamos tudo. Tivemos escolhas que foram erradas. Aí você vem para Jesus, você conhece Jesus, você fica cheio do Espírito Santo, e até as escolhas que você fez na sua trajetória que foram erradas vão produzir em você maturidade, vão produzir em você sabedoria. Então é isso que Paulo está dizendo. A tribulação, um ato de prensar, ou seja, pressão, aflição, angústia, e vai produzir a perseverança. O que é perseverança? É estabilidade, constância. Uma pessoa que não se desvia. Uma pessoa perseverante é aquela pessoa que está lutando aquela dificuldade, e passou-se anos, e você encontra, e como que você está? Eu ainda acredito. Não se parece loucura, porque a tendência do ser humano é desistir. A gente desiste de coisas, nós desistimos de pessoas que erraram conosco, que falharam, nós abrimos mão de pessoas, porventura erraram conosco, mas quem persevera, querido, não abre mão, continua. Ou seja, você traçou o seu objetivo, você traçou as suas metas, e você é uma pessoa estável. Ou seja, o que te acontece, o que acontece de forma externa, não muda a sua mente. Você não é aquela pessoa vulnerável às suas situações, não. Você é uma pessoa que tem de fato firmeza. Amém? Glória a Deus. Tem constância. É aquelas pessoas que quando começa algo, elas terminam. Aquelas pessoas que quando decide construir algo, essas pessoas terminam. É aquela pessoa que quando começa a orar por alguém, ninguém segura mais. Ela não para de orar até a oração se manifestar na vida daquela pessoa. Ou seja, é isso que Paulo está dizendo, que nós que temos o Espírito Santo temos que ter. Amém? Então esse propósito aqui é que nós tenhamos a paciência, a perseverança. Ela vai gerar experiência, ou seja, uma pessoa aprovada. Então uma pessoa que tem experiência, ela está aprovada. Ou seja, é como se você passasse por uma situação e você recebesse um selo de qualidade. Satanás, ele consegue enxergar espiritualmente esse selo de qualidade que tem na sua vida. Ele consegue enxergar que você é alguém experimentado. Ou seja, por isso que esse nível de pessoa, o ataque tem que ser dobrado. O ataque não pode ser qualquer ataque, tem que ser algo forte, porque não é qualquer coisa. Então nós precisamos entender que uma pessoa, quando ela tem experiência, ela tem o seu caráter forjado, aprovado, ou seja, uma pessoa de valor. São pessoas que de fato, elas entendem o propósito da vida delas. Por isso que às vezes quando você está passando por alguma situação, você precisa pedir a Deus que a sua visão não esteja na situação, mas a sua visão esteja em Deus. Amém? Porque quando Deus te fala algo, você precisa esperar com fé, porque a palavra que Deus nos fala é
é uma palavra que se manifesta através da fé. Por isso que Paulo falou: criei, por isso falei. Ou seja, eu não posso falar algo sem antes eu crer em algo. Então o que manifesta a palavra é a fé. Então nós precisamos entender que quando Deus nos fala algo, nós precisamos esperar com fé, pois a palavra de Deus é uma semente. Deus está semeando na sua vida. Toda palavra que Deus libera sobre a minha vida, toda palavra que Deus libera sobre a sua vida, são sementes, amém? Sempre que Deus fala conosco, Ele planta uma semente dentro de nós. Por isso que você lê Mateus 13, ali no versículo 4, diz: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois tinham raízes. Outra parte das sementes caiu no meio de espinhos. As outras secaram, pois não tinham raízes. E a outra parte da semente caiu no meio de espinhos, os quais cresceram e os sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até 100 vezes mais do que tinha sido plantado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a palavra de Deus, ela vai te impulsionar, amém? Ela vai gerar fruto em você, porque a qualidade, ela já é na semente. Agora nós precisamos cuidar do nosso solo para que essa semente cresça. Então Deus quer que eu e você, querido, sejamos pessoas frutíferas. É até um processo da frutificação, 30, 60 e 100. Ou seja, mas é um processo, mas o foco de Deus na minha vida e na sua vida é que nosso fruto seja 100%, amém? Por isso que às vezes custamos entender que nós aqui estamos em algumas situações, vivemos algumas dificuldades, mas essas dificuldades, na maioria das vezes, Deus quer que nós tenhamos a sensibilidade para aprender, essa sensibilidade de aprendizado que Deus quer que nós desenvolvamos. Ou seja, tudo que você está vivendo, eu sei que é muito difícil a gente falar disso no meio do caos, no meio da luta, no meio da provação, mas há algo que você pode aprender com isso. Há algo que você pode tirar que vai dar para você essa estabilidade, vai dar para você essa base que Paulo está dizendo na tribulação. Então, ou seja, tudo que você vive hoje, tire um aprendizado, entre na luta, entre na provação, com um caderninho de anotação. Então anda com esse caderninho de anotação no meio da luta. Quando você vem para um culto desse, é bom você anotar, porque tem palavras que a sua mente está tão conturbada de coisas que você vai ouvir, isso vai entrar em você, mas diante de tantas coisas você vai acabar se esquecendo. Então é bom você anotar alguns pontos que de fato vão mexer com você, que de fato vão impulsionar você, amém? Então nós precisamos entender aqui a esperar, pois a esperança, ela não traz confusão, amém? Deus não quer confundir você, porque às vezes nós esperamos, mas uma esperança em coisas externas, e aí nós não conseguimos ter uma permanência. Romanos 5,5 diz: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi, fala assim, dado. Por isso nós precisamos ter essa visão de fé para esperar em Deus, amém? Então a nossa vida, quando nós esperamos em Deus, não cabe a preocupação, porque quando nós esperamos algo que depende de nós, nós andamos preocupados, nós andamos ansiosos, porque nós não temos como descansar em coisas que estão externas. Por isso que Deus pede para você confiar nele, para você esperar nele, amém? Então a que conclusão nós chegamos aqui? Nós chegamos a essa conclusão, que viver só por aquilo que você está vendo, pode fazer você perder, pode fazer você
morrer e pode fazer você desistir. Amém? Então repita comigo: eu não quero confiar somente nas coisas que eu vejo. Glória a Deus. Então por isso que a palavra nos ensina a viver pela fé. E Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Amém? Então quando nós começamos a caminhar por fé, não olhamos mais para as coisas externas, porque elas não definem mais o que acontece dentro de nós. Então você precisa entender que aquilo que está trazendo para você uma inquietação, aquilo que está trazendo para você um desconforto emocional, aquilo que está gerando em você uma ansiedade, que está atrapalhando você, que está impedindo você, você precisa se questionar para saber a causa disso. E quando você sabe a causa disso, você vai entender o porquê você está vivendo isso. Pastor, então como que isso tem uma solução? Através do, fala assim, descanso. Amém? Descanso. Então esse primeiro nível, quando nós estamos caminhando por fé, existe o primeiro nível. Esse nível que existe aqui é quando nós olhamos as coisas e nós começamos a enxergar as coisas de uma forma que elas poderiam ser. Aí já começa a melhorar quando você começa a caminhar para um nível de fé. E aí você olha para uma situação e você olha assim e pensa: meu casamento poderia ser melhor, minha vida poderia ser diferente, meu relacionamento com Deus poderia ser diferente. O que isso gera? Isso gera esperança. Por isso que nós temos um calendário, por isso que nós temos um amanhã, por isso que gera toda uma expectativa e nós ficamos assim: amanhã vai ser melhor que hoje, mês que vem vai ser melhor que esse mês que está se passando, dia 31, meu Deus, dia 31, eu estou doido que chega. Eu vi uma pessoa falando essa semana comigo e falando assim: eu estou orando. Eu falei: está orando para quê? Eu estou orando para chegar rápido, dia 31, para passar tudo isso. Eu falei assim: mas meu Deus, 31, irmão, por favor, ora para passar esse mês. Mas isso para aquela pessoa, no nível de fé que aquela pessoa vive, é uma esperança que gera na mente dela. Então por isso que nós precisamos entender que isso é gradativo, amém? É gradativo. É melhor você ter uma esperança que você não ter nada. Você está entendendo até aqui? Mas o seu nível de fé, quando você vai se relacionando com Deus, quando você vai tendo experiências, esse nível de fé, ele sai do primeiro nível, amém? Então quando você vence esse primeiro nível, que é o nível de as coisas poderiam ser diferentes, isso é uma esperança que você tem. Aí você vai para o segundo nível e você começa a ver as coisas não só como elas poderiam ser diferentes, mas nesse nível você já começa a ver as coisas como elas de fato devem ser. E esse nível que você chega como as coisas de fato devem ser, é o nível da atitude, amém? É o nível que você, a partir desse princípio, você começa a tomar decisões, e decisões importantes na sua vida, que vão levar você a ir para outros níveis de fé, e vão ficar inconformado. Então esse é o objetivo da palavra de Deus. Ela vai trazer uma inconformação para nós do nível de vida que nós estamos vivendo, ou seja, e ela vai nos dar a esperança da possibilidade de uma mudança, de uma transformação, de um rompimento espiritual. Por isso 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar, se humilhar e orar a mim, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Fala assim: sararei a sua terra. Fala de novo: sararei a sua terra. Então, com esse nível de fé, que você não se conforma com o estado espiritual que você está vivendo, aí você muda a sua plantação. O que você muda?
você muda a sua plantação, porque quando você muda a sua plantação, você muda também a sua colheita. Então nós precisamos entender que nós estamos num tempo de semear. Só que às vezes nós geramos dentro de nós algo que é ruim, porque o homem natural, ele tem duas formas de pensar. A primeira forma de pensar do homem natural é a forma de pensar que o leva para o passado. Ou seja, é aquela pessoa que está focada no nível de vida do passado. E você pensa mais no passado que no seu presente. E o homem natural também, ele pensa no futuro. Então ele fica entre o passado e o futuro. Por isso que as pessoas que vivem de forma natural, elas estão com um presente frustrado. Você está entendendo até aqui? Porque quando nós vivemos no passado, e as coisas do passado, porque foi bom naquela época, não porque naquela época o casamento estava nesse nível, porque naquela época eu ganhava tanto em tal empresa, porque naquela época, ou seja, aquela época passou. E aí quando você começa a criar e gerar uma expectativa para um futuro, você gera a ansiedade. Por que você gera a ansiedade? Porque você gera só a expectativa, mas você não faz a plantação. Então nós precisamos entender esse processo de Deus nas nossas vidas. Por isso que Jesus disse para não andarmos ansiosos, mas que sejam conhecidas as vossas petições. O que Jesus está querendo dizer? Para você não ficar ansioso, você tem que plantar todo dia. Para você não ficar ansioso, você tem que se relacionar todo dia. Para você não ficar ansioso, você tem que lançar sobre mim toda a sua ansiedade e crer que eu cuido de vós. Então ele está trazendo para um nível de relacionamento, amém? Então nós precisamos desfrutar. Então é isso que eu quero falar para você. Daqui a pouco nós vamos orar. Eu quero trazer esse ensinamento para você desfrutar e não perder o melhor tempo da sua vida, que é o tempo presente. Você não tem outro tempo para você viver que o tempo que você tem agora, amém? Então o tempo presente é o tempo da plantação. Você pode mudar o seu passado? Não. Você pode gerar o seu futuro sem uma plantação? Então entenda, querido, Deus te deu hoje. Por isso que no hoje nós precisamos nos alegrar. Por isso que no hoje nós precisamos ter gratidão. Por isso que no hoje nós precisamos plantar. Por isso que as suas decisões que você vai tomar hoje, talvez a consequência delas não virá hoje, mas virá no seu futuro. Então Paulo está nos ensinando que uma vida experimentada, uma vida com uma experiência com Deus, uma vida que passou pela tribulação, pela dificuldade, pela luta, é uma vida que vai focar no momento presente, porque é no meu presente que eu construo o meu futuro. Então por isso que hoje é o momento de nós celebrarmos, de nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, é o momento de ter comunhão, é o momento de liberar perdão. Hoje é o momento de fato de nos relacionarmos com Deus, independente da crise, independente da situação, independente da circunstância, porque quando eu espero um amanhã, eu não tenho um amanhã, e quando eu me ligo no passado, eu fico frustrado. Então hoje é um dia, como o salmista disse, hoje é um dia que o Senhor fez para nós. Por isso estamos alegres, querido, porque hoje eu estou plantando. Por mais que eu esteja fazendo uma plantação, chorando, por mais que o meu hoje não esteja na minha melhor forma, por mais que no meu hoje eu tenha escutado notícias ruins, por mais que no meu hoje eu tenha vivido uma crise, não importa, porque o que me define é como eu estou respondendo às coisas que estão me acontecendo. Então é isso que vai determinar muitas coisas nas nossas vidas, amém? Provérbios capítulo 10, versículo 7 diz assim: os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus
logo serão esquecidos. Ou seja, aqueles que plantam serão lembrados como uma bênção. Gálatas 6, 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ele vai colher. Então o que Jesus quer nos ensinar? O que Paulo quer nos ensinar? Ele está querendo ensinar para você que uma boa forma de você, porventura, minimizar o seu passado, uma boa forma de você ter um futuro, não é você voltar no passado, é você ter uma plantação diferente, é você plantar de forma diferente, é você agir de forma diferente. Não adianta nada você viver sentimentalmente frustrado no seu passado. Aí de repente você quer reconstruir a sua vida, e o que você faz? Você se envolve em algo sem princípio. Eu digo para você que você vai ter a mesma colheita. Nós precisamos entender a real, querido, porque tem situações que nós vamos orar por elas, mas Deus quer que nós nos posicionemos dentro dela. E a gente fala: Deus, muda essa situação. E Deus está falando: muda a sua plantação. Deus, me tira dessa situação. E Deus está dizendo: você não mudou. Tem coisas que é para nos moldar, querido. Tem situações que é para mudar a nossa mente. Deus é Pai. Amém? Você tem que entender que Deus é Pai. E o Pai corrige, o Pai impulsiona a quem? A quem ama. Então eu preciso entender que tem coisas que podem mudar no futuro, mas Deus quer primeiro mudar a minha mente no presente. Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com este mundo, ou seja, a inconformação aí. Não é possível que você tenha conformado por viver um ciclo de relacionamento frustrado. Não é possível que você está conformado de viver um ciclo de um casamento frustrado. Não é possível que você está conformado em viver um ciclo de não permanecer numa empresa, de não permanecer no seu negócio, um ciclo vicioso. Porque a Bíblia está dizendo que essas coisas, o pecado que nos arrasta, tem que nos deixar inconformados, para que nós possamos viver a vontade. Querido, não dá para nós fugirmos disso. A igreja precisa viver a vontade de Deus. Vir a um culto como esse não quer dizer que você está fazendo a vontade de Deus. Entenda isso. Ouvir uma live, assistir uma live não quer dizer que você está fazendo a vontade de Deus. Ouvir não quer dizer que você está fazendo a vontade de Deus. Tiago falou que é quando eu decido praticar. É quando eu não me conformo mais com o estilo ou tipo de vida que eu estou vivendo, e eu decido mudar, eu decido praticar, eu decido fazer uma plantação diferente, eu decido romper com alianças erradas, eu decido romper com a mentira, eu decido romper com o pecado, eu decido romper na minha vida tudo aquilo que está errado. Pastor, eu já fiz muita coisa errada no passado. Querido, não viva mais no passado. A única pessoa que vai lembrar você do seu passado, eu vou dizer para você: Satanás. Agora, se você quiser ouvir ele, é um direito seu, mas eu não ouço o diabo. Não dá para você ficar entrevistando o diabo, ouvindo ele, não dá. Ele não merece isso aqui, ó. Sabe por que ele não merece isso aqui? Porque ele é mentiroso. Quem é mentiroso merece plateia? Merece público para ouvir? Só quem quer ser é enganado. Então nós precisamos entender que Jesus veio para desfazer as obras de quem? Do diabo. A igreja está aqui hoje para quê? Para desfazer as obras de Satanás e manifestar o reino de Deus. Então tudo começa aqui na nossa mente. Então nós precisamos de fato entender isso. Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, diz assim: vejam o
braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. O que Isaías está dizendo? O que Isaías está dizendo? Ele está dizendo assim: Deus é acessível. Isaías está dizendo que Deus é acessível, que em qualquer momento, em qualquer hora, nós podemos buscar a presença dele. Então, eu quero dar uma notícia para você, muito importante: coloque em prática, mude a sua plantação, amém? Daniel orou, e a plantação dele diante de Deus o livrou da cova dos leões. Nós precisamos entender. Segundo Samuel, tem uma história muito linda da Bíblia, segundo Samuel capítulo 9, de 1 a 13, e disse Davi: ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Jonatas fez uma plantação na vida de Davi, e Davi está perguntando aqui se ainda existe alguém da casa de Jonatas. Tudo que você faz ecoa em uma eternidade. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Talvez se você não foi reconhecido por ninguém, fique tranquilo. Daqui a pouco alguém vai gritar o seu nome quando você menos espera. Daqui a pouco algo vai acontecer na sua vida, algo vai acontecer na sua casa, algo vai acontecer no seu ministério, algo vai romper, e você vai lembrar que um dia você fez uma oração e decidiu permanecer na presença dele. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda é um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Aniel, de Lodebar. Então mandou o rei, ele está falando do rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Aniel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas e filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. Por amor de Jonatas, o teu pai. Há uma semente se manifestando aqui, querido. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Davi tirou o aleijado. Davi tirou aquele homem de Lodebar, esquecido, porque Jonatas havia feito uma plantação na vida dele. Aquele homem, a partir daquele momento, ele passaria o resto da vida dele comendo na mesa do rei. Amém? Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto? Olha o que ele está dizendo. Os cães, para os judeus, é considerado como amaldiçoado. E ele está dizendo: quem sou eu para o Senhor olhar para um cão morto? Mal sabia ele que o pai havia feito uma plantação. Eu quero dizer para você que tem filho aqui, querido, talvez você está destruindo o futuro dos teus filhos por causa das suas atitudes, por causa das suas plantações. Talvez você está bloqueando coisas de acontecerem na vida dos seus filhos por causa de suas plantações. Por isso eu queria que os pais se posicionassem. Ore pelos seus filhos, ore pela sua geração, ore por eles, porque eles vão colher a sua oração no casamento deles, eles vão colher a sua oração nos momentos de dificuldades da vida deles, eles vão colher. Às vezes a gente acha que deixar uma herança financeira, não, isso não basta, querido. A melhor herança que você pode deixar para um filho é uma herança espiritual. Essa é a maior herança para toda a família, amém? Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse:
tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao teu Senhor. Trabalhas, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu servo tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu Senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Por isso que é importante nós entendermos o poder da palavra. Por isso que é importante nós nos posicionarmos. Às vezes nós não vamos agradar todo mundo, às vezes nós não vamos mudar a vida de todo mundo, mas eu digo uma coisa para você: quando você se posiciona, você leva toda a sua geração junta. Aleluia, Jesus. A sua casa, os seus filhos. Às vezes nós falamos de oração, de 70 dias de oração, as pessoas não se dão conta da importância que tem. As pessoas não se dão conta, porque quando você decide entrar nesse ambiente, quando você decide confiar em Deus, quando você decide colocar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, você está declarando, querido, que você não tem mais nenhum bem além dele, e ele vai declarar na sua vida que você não terá mais nenhuma falta. Aleluia! Nós precisamos entender esse ambiente, porque quando nós estamos passando por luta, passando por dificuldade, nós paramos, reclamamos, blasfemamos, desistimos. Mas é nesses momentos que você tem que entender o que a palavra é na sua vida. É nesse momento de quarentena, de crise, que a igreja que comeu semente, plantou o que ele está vivendo. Tem gente vivendo nesse tempo, sabe de quê? De semente que plantou no tempo que tinha muito. Tem gente vivendo espiritualmente, sabe de quê? De palavras proféticas que foram liberadas. Eu digo para você que essa igreja tem sido sustentada pelos últimos 70 dias que nós oramos. Pelas declarações que nós fizemos. Eu não sei se você veio no final dos últimos 70 dias, mas se você veio, Deus entregou para todos que estavam aqui o que iria vir. Foi nítido que Deus falou por ele. Por que Deus falou? Porque Ele fala um ambiente profético, querido. Ninguém que caminha com Deus caminha como um cego no tiroteio. O que Deus vai fazer? Para onde que eu vou? Não é, querido. Deus, Ele é conectado. Só que Ele não fala com a estrutura desconectada. Por isso que Ele falou para Ezequiel profetizar, e os ossos se juntaram. Ou seja, Deus se conecta para depois Ele dar a palavra de vida, de restauração, de cura, de manifestação. É o que Deus quer fazer contigo. Ele quer conectar você a Ele. Depois você vai viver o que Ele tem para você. E como que nós nos conectamos a Deus? Fala assim: através do poder da oração. Então respeite o processo em sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado, aquela pessoa que está lá do outro lado, você está distante aí da pessoa, e você vai dar um grito e vai falar para essa pessoa como um profeta, e vai falar assim: respeite, pode botar até o dedo, viu? Respeite. Mas você está falando sem autoridade, né? Deus gosta de pessoas que falam com autoridade. Isso, tem até gente sapateando aí, viu? Pode sapatear, vocês são pentecostal, viu? Sapateia, grita, faz igual o Rafael. Glória a Deus. Então fala, entenda o processo de Deus em sua vida. Agora fala, respeite esse processo. Porque Deus respeita o processo. Amém? Desde o início, Jesus veio. Jesus veio como? Jesus veio e Ele foi gerado. Amém? Ele foi gerado por quem? Ele foi gerado pelo Espírito Santo. A semente foi colocada, a semente de Deus foi colocada. Ou seja, Ele não quebrou o processo, porque com todo o poder de Deus, com toda a autoridade de Deus, Ele podia se manifestar como um homem
não é verdade? Com uma idade já de 30 anos de idade, e ter dado início ao ministério dele naquele momento. Mas Deus trabalhou por processos na vida de Jesus, amém? E você acha que vai fazer diferente contigo? Por quê? Você talvez é mais bonito? Não, porque eu oro mais que Jesus. Irmão, você já era para estar no céu já. Porque eu faço mais milagre que Jesus. Então, querido, a gente está aqui, precisa aprender contigo. Deus vai trabalhar da mesma forma, querido. Deus não muda. Deus não trabalha com soma de variações. Deus não é temperamental. Hoje Deus está com raiva, então Deus vai ficar de biquinho para você. Como é que o pastor Alex fala? Nossa, Deus hoje está fazendo um drama, hein? Nossa, Deus está com drama hoje, não está ouvindo a minha oração, viu? Deus está dramático hoje, né? Você está ouvindo, Ele está virando o rosto para você. Você acha que Deus trabalha assim? Você acha que Deus é aquele velhinho que fica lá com um raio na mão, uma bênção na mão, esperando? Agora, quem pecar, eu vou tampar esse raio. Quem não pecar, eu vou tampar essa bênção. Você acha que é assim que funciona, querido? Não é assim. Deus é um Deus de relacionamento, Ele não muda. Ele não tem sombra de variações. Ele é o mesmo Deus ontem e será sempre o mesmo Deus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então entenda, para você entender como Deus lida com você, entenda como Deus lidou com os profetas, como Deus lidou com Moisés, como Deus lidou com Josué, como Deus lidou com Jesus, como Deus lidou com Pedro, Tiago e João, e assim todos os discípulos. Aí você vai entender como Deus lida com você. Mas para fazer isso, você tem que ler a Bíblia. E pastor, agora pegou, querido, porque sem o conhecimento você não vai entender. Você tem que entender. A palavra de Deus tem que ser lida, meditada. Você tem que ter essa curiosidade, como você foi formado, como que tudo começou, por que você é quem é, por que o pecado, por que essa luta contra o pecado, como que eu luto contra o pecado, como que eu venço o pecado? Só através do Espírito Santo. Só que a gente quer lidar com as coisas com a nossa própria força, com a nossa própria inteligência. Não é dessa forma. Deus respeita o processo, amém? Deus nos ensina a viver cada fase das nossas vidas. Deus não quer que você atropele fase da sua vida, amém? Ele quer que você viva cada fase, Ele não quer que você atropele nada. Não, pastor, mas Deus, Ele está com muita pressa. Esse dia eu ouvi até uma pessoa dizendo que se Deus estivesse com pressa, Ele só anda atrasado, porque quem tem pressa é quem anda atrasado. Você acha que Deus anda atrasado, querido? Não, Ele é dono do tempo. Quem é dono do tempo, como que tem pressa? O tempo é dele. Agora Ele quer fazer diferente. Ele quer usar você diferente. Ele tem o tempo dele. Quando o tempo dele está chegando na sua vida, nada pode impedir o tempo dele, amém? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Olha como que Deus respeita as fases das nossas vidas. Olha que interessante. Quando eu era menino, quem está dizendo isso? Ele está dizendo, quando eu era menino, falava como? Menino. Pensava como? Raciocinava como? Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Olha como que é um processo na nossa maturação. Agora a grande questão é que tem gente que cresce, vira homem, casa, pior de tudo, tem filho. Aí continua? Menino. Irmãos, isso é um negócio do inferno. Do inferno. Sabe por que é do inferno? Porque você não está vivendo a fase que tem para viver, irmãos. E ninguém consegue ficar equilibrado emocional fora da fase. Querido, você só vai ter equilíbrio emocional na fase que você tem que viver. Por isso que essas pessoas vivem perturbadas emocionalmente. Corpo de homem, cabeça de menino. Então o que eu vou fazer? Vou ter atitude de menino.
Então Deus respeita as fases, como Paulo está dizendo. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo está dizendo, eu cresci. Isso pode ser levado para você de uma forma de maturação como um homem, fisicamente e principalmente espiritual. Paulo está dizendo, eu cresci. Então quem cresce entende a fase que está vivendo. Então é isso que a igreja precisa entender, querido. Precisamos crescer. Precisamos romper. Paulo estava orando, e eu quero ler com você aqui, quando Paulo estava orando para a igreja, e a gente já vai orar também. Em Efésios capítulo 3, o versículo 14, Paulo estava orando aqui, dizendo assim: por esta razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados, repita comigo essa palavra: arraigados, alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, amém? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para todas as gerações, para todos sempre, amém. Então Paulo está dizendo aqui, querido, que há de fato um crescimento que nós precisamos entender, amém? Nós precisamos orar para que nós entendamos esse tempo que nós estamos vivendo e não venhamos a captar as informações como o menino capta as informações. Nós precisamos olhar para tudo que está vivendo e entender esse tempo, amém? Para que possamos viver com princípios. E eu quero ler com você Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: então disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aqui está dizendo, façamos um homem para a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que interessante o que Deus está dizendo aqui nessa narrativa. Façamos o homem a nossa imagem. A palavra imagem, ela quer dizer aqui, caráter moral e espiritual. Você tem a imagem de Deus em você, amém? Não que você pareça com Deus, Deus não tem uma forma, mas você tem imagem de caráter espiritual de Deus em você. Ele te criou, Ele te formou, amém? E também a semelhança, ou seja, o que é semelhança? Operar como, agir como. Olha que interessante, quando você olha, para você entender bem o que está dizendo esse texto, quando você olha em João capítulo 14, no versículo 12, João 14, 12 até 14, diz assim: digo-lhes verdadeiramente, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome. Olha o que está dizendo esse texto, querido. Parece que a nossa ficha ainda não caiu. Nós, como igreja, há uma declaração da Bíblia que nós temos o Espírito Santo em nós, amém? Amém. E Paulo fala que é o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo. Ou seja, então nós devemos sim agir de uma forma diferente,
nós devemos sim pensar de uma forma diferente. Por isso que Romanos 12 fala: nós vamos transformar qualquer ambiente, nós vamos transformar qualquer situação, nós seremos instrumentos de transformação na vida de pessoas a partir do momento que nós decidirmos ficar inconformado com este mundo, com o sistema mundano, com o pecado, com o erro, e nós iremos começar a experimentar. Aqui o texto fala que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, eu acredito muito nisso, está dentro do meu coração. A cada dia eu acredito que Deus está chamando a igreja para viver uma vida de excelência. Deus está chamando a igreja para viver acima de circunstâncias. Deus está nos chamando para um posicionamento, amém? Porque nós não podemos esquecer que tudo que nós precisamos está dentro de nós. É por fé. Não dá para você viver com Cristo por vista. Não dá, querido. Porque se eu for olhar para a circunstância, eu vou desanimar. Se eu for olhar para as minhas vontades, eu vou errar. Então, não dá para ter um relacionamento médio com Deus. Não dá. É um tempo de nós nos aprofundarmos. É um tempo de nós entendermos essa largura, essa extensão, essa profundidade, essa altura. É tempo de nós entendermos isso. E Paulo estava dizendo que estava orando para que os crentes de Éfeso entendessem isso. Às vezes a gente precisa orar, querido, ao invés de brigar e falar que essa pessoa entenda isso, porque as pessoas não estão entendendo. É aquilo que você não entende, você nunca vai viver. Nunca vai viver. E eu entendo o que Paulo está dizendo da permanência, porque a tribulação que eu estou vivendo está me jogando para os pés de Deus. A luta que eu estou vivendo está me jogando na presença dele. E ao invés de estar me matando, querido, eu estou muito melhor do que antes de entrar nessa luta. Paulo está dizendo que tudo que ele viveu produziu esperança e experiência nele. Por isso que ele teve a hombridade, psicologicamente, terminar o ministério da forma que ele terminou, querido. Muitas pessoas estão terminando o ministério muito menor que a expansão de Paulo. E Paulo terminou dizendo: eu combati o bom combate. E agora eu estou guardando a fé. Querido, é um combate para nós todos os dias. É um combate contra o pecado, contra aquilo que está errado na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos começar a declarar no mundo espiritual. Nós precisamos começar de fato a fazer essa plantação. Qual a sua causa? Paulo se colocou de joelho por uma igreja, batalhou espiritualmente, clamou, buscou. Nós precisamos entender isso, porque quando eu entendo isso, não tem mais nada que vai me fazer parar. Eu não estou dizendo que você vai ter uma vida sem problemas. Jesus não isentou você disso, mas ele disse que todos os problemas seriam superáveis nele, toda dificuldade seria superada nele. Então nós precisamos entender isso, porque quando aqueles discípulos estavam no barco com Jesus em Marcos, para atravessar para o outro lado, Jesus pegou a cama dele e foi dormir. O texto fala que a tempestade rasgou o céu. A tempestade foi muito forte. E aqueles homens não eram marinheiros de primeira viagem, porque eles entendiam de tempestade. Eram pescadores. Viajavam pelo mar da Galileia todos os dias. É diferente. O ambiente era um ambiente conhecido, mas a tempestade veio de forma diferente. Jesus estava dormindo. E agora, se você ler o texto, você vai ver que Jesus não foi acordado pela tempestade. A tempestade não tirou a paz de Jesus. A tempestade tirou a paz de quem?
dos discípulos. Quando a paz está do lado de dentro, querido, ninguém tira. Quando a paz excede todo entendimento, ninguém tira. Nós precisamos entender o valor que nós temos para Deus. Nós somos igreja. Jesus orou por mim, orou por você, quando Ele disse: Pai, eu estou orando para aqueles que estão comigo e aqueles que irão crer em mim, mesmo não me vendo. Ou seja, está orando por mim e por você. Há um mundo espiritual, orações de Jesus pela nossa vida. Nós somos a igreja, nós somos o sal da terra e nós somos luz do mundo. Isso aqui não é um lugar para você passar tempo porque você não tem o que fazer. Isso aqui é um quartel-general, querido. Isso aqui é um local de treinamento. Isso aqui é um local de você afiar o seu machado, porque lá fora é guerra. E você é um soldado de Cristo, aonde você estiver. E a sua palavra não é qualquer palavra, querido. A sua palavra, demônios, eles se sujeitam a ela. Tem autoridade na sua palavra, que você tem que entender quem você é, para você parar de ficar falando o que você fala, se comportando do jeito que você se comporta, indo aonde você vai, pensando do jeito que você pensa. Quando você conhece a sua identidade em Cristo, ninguém segura mais, ninguém segura mais. Romanos 8:28, que ele disse que até os planos do diabo trabalham ao nosso favor. Satanás trabalha ao meu favor, querido, até quando ele arma ciladas e planos, trabalha ao meu favor, porque diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, se o seu propósito é ser discípulo, se o seu propósito é ser igreja, tudo que Satanás